caímos, mas já estamos voltando. Rafa, quer esperar mais um minutinho só para ver se entra mais gente? Você já continua com a sua fala? Desculpa, a gente não viu aqui que estava acabando Sim, o tempo. não, tranquilo. Eu acho que é bom Depois, aguardar, daí você só me avisa quando eu puder dar sequência. acho que eu vou esperar só para ver se pelo menos o Almir e a Daisy voltam e depois eu pedir a palavra, depois o Thomas. Voltei. Bem-vindo. Peraí, vamos só ver se a Daisy volta, senão a gente já continua. Mais um minutinho só, pode ser? É o que eu proponho, na real. Por mim, tudo bem. Já estou deixando o documento aqui à mão para já compartilhar a tela. Ai, Fabi! Está chegando. Oi, Fabi, bem-vinda. Estamos no 45º bloco. É só aguardar um minutinho para ver se a Daisy consegue voltar. A gente estava no meio de uma fala do Rafael. Tá, enquanto isso, dá para mais ou menos resumir o que está rolando? Dá, DR. Fala rápido, tá rápido. Porque, tipo assim, eu tô mal pegando um bonde andando aqui, né? Eu quero participar, quero falar também. Bom, bem sucinto aqui. Nós estamos agora, continuamos discutindo o PROMEC, que é o artigo 63 e 64 da lei original. Agora nós estamos discutindo uma reescrita do artigo 64, o tópico 6, que fala sobre o apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes. E aí a gente caminhou para uma direção nebulosa, e aí é um comentário meu no sentido de quais são os critérios para que o Conselho possa deliberar a relevância de determinadas atividades culturais. Acho que bem sinteticamente, mas durante toda a reunião praticamente a gente discutiu sobre o PROMEC, tá? Tá, valeu. A gente estava parada no 62. Estamos no 64. Isso? Nós estamos Nada, no estamos no texto novo. 63, gata. A gente está no quarto bloco, terceiro bloco e o último, na minha opinião, mas depois a gente tem que ver, esperar o presidente ver sobre isso de tempo de reunião. Se vocês continuam, eu e o Igor, a gente não consegue passar mais do que esse bloco. Peraí que tem gente no chat falando. Rafa, acho que a palavra é com você para você continuar a sua explanação, né? Sim, então retomando, né, o que eu disse para ser uma atividade cultural considerada relevante, ela tem que se tornar visível, né, e para ser visível, isso tem que ser reportado até o conselho, né, nas reuniões ordinárias e extraordinárias, né. Para daí sim levar em votação, né, eu acho que não dá para a gente já premeditar, prever que a votação ela seria muito subjetiva, né, de cada um. Até porque, né, cada pauta vai ser uma pauta, cada demanda vai ser uma demanda, e a ideia de levar isso para o conselho é exatamente discutir de forma democrática e tentar chegar, né, num desfecho com a máxima assim, senso de justiça possível, né, que a gente consiga alcançar. Então, talvez eu proponho, né, de colocar pelo Conselho Municipal de Política Cultural, através ou por meio dos fóruns setoriais, mas é que o poder público também pode apontar, né, as suas demandas. Por isso que talvez seria interessante mesmo deixar pelo Conselho Municipal de Política Cultural, já entendendo tanto sociedade civil quanto poder público.
Ok, então agora sou eu, a gente não tem mais ninguém inscrito. Se alguém já se sentir convidado, escreve aí no chat, tá? Pra gente continuar Tem com eu a... depois de ser, hein? Quem? Thomas. Ah, é verdade. Já coloquei, vou pôr só o nome, tá? Pra gente lembrar, Thomas. Ok. Na verdade, eu vou fazer uma provocação, né? O que é que a gente, enquanto Conselho Municipal de Cultura, está fazendo aqui, quando a gente olha para as cadeiras do Conselho e aumenta 2 cadeiras, porque a gente entende que outras atividades culturais são consideradas relevantes, quando a gente coloca a cadeira da cultura LGBTQIA+, e a gente coloca a cadeira dos técnicos de cultura, de teatro, de enfim, né? Vocês sabem qual é o nome da cadeira, eu não lembro como ficou. Isso é ou não é exatamente esse quinto parágrafo aí, que é o apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes? Houve uma demanda. O Conselho entende, por exemplo, hoje, que são outros tempos, que essa foi uma forma de dar apoio. Dar apoio não quer dizer pôr a mão no fundo, pôr a mão no bolso, não quer dizer lançar edital. Dar apoio pode ser uma série de coisas. Quando a lei foi feita em 2050, em 1720, brincadeiras à parte, a gente não falava de LGBTQIA+, a gente não falava sobre várias outras manifestações artísticas que a gente hoje, enquanto conselheiro, não consegue ter uma bola de cristal para saber o que vai existir ano que vem, que dirá daqui a 10 anos, supondo que esse conselho ainda exista e que ele não precise da nossa presença, que ele continue sendo ativo com outros conselheiros. Então, assim, eu não entendo por que a gente tem que engessar de alguma forma, porque aqui não compromete em nada o trabalho do conselho, não deixa o conselho num lugar delicado, não diz que outros poderes podem atrapalhar o nosso trabalho. Assim, eu não entendo como um lugar da lei, esse escrito aí do eu sei lá como é que fala isso, capítulo, artigo, enfim, não é artigo, né? Do sexto como uma coisa ruim. Então, assim, eu acho que assim, temos sim que levantar questões, temos sim que debater sobre essas coisas, mas às vezes eu acho que a gente está. Vou falar uma coisa, vocês vão me entender, apesar de não ser essa palavra certa. A gente está levando a sério demais uma coisa que também tem sua fluidez, né? Como que vai chegar nesse consenso? Quantas pessoas têm que votar? Para isso tem o regimento interno que diz que é 1/3 mais né? Se é extraordinária, é até fazer a segunda chamada, veio quem veio, enfim. Eu entendo que está lembrando também daquela situação lá atrás, onde uma coisa bizarra foi aprovada. É, é, mas assim, dar apoio, gente, a gente está pressupondo que é fazer alguma coisa ruim, que é votar uma coisa escusa. Quando, na verdade, o que a gente está fazendo aqui enquanto conselho, alterando a lei, é para dar apoio a outras atividades culturais também, e que são consideradas relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural através da demanda social. Então, no máximo, seria colocar essa coisa bonita que eu acabei de falar, que é através das demandas sociais, socioculturais, culturais e artísticos, não sei, mas assim, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso que está no artigo, que está nessa linha aí, no capítulo, enfim. Falei, se alguém quiser responder alguma coisa, entra, chega junto e depois tem o Thomas inscrito. Só antes do Thomas iniciar, só preciso lembrar que já são 8h01, a gente precisa abrir votação se a gente permanece ou termina com a fala do Thomas, já encerra para a gente demandar, ou termina esse bloco. O que vocês sugerem? Ó, a minha sugestão é que pelo menos a gente acabe aí a sessão 4, que acaba exatamente nesse Paranauê que a gente está discutindo aqui, do Promec, porque depois vai começar um outro bloco, estou descendo aqui a tela, que é a sessão 5, que vai falar sobre os sistemas setoriais. Sim. Alguém mais? Concorda? Se alguém tem, se opõe? Eu concordo de fechar com o bloco, né? De acordo também. Beleza. Então tá bem. Thomas pode seguir. Bom, como eu falei no começo,
no breve resumo, no brevíssimo resumo que eu falei para a Fabiana, sobre a gente tem discutido praticamente só o PROMEC nessa reunião, apesar de não ser uma reunião sobre o PROMEC. Mas, enfim, os rumos nos levam, né? Os caminhos nos levam, enfim. Eu acho que gostaria que isso ficasse na ata dessa reunião. Beijo, Joyce. No sentido de que, assim, a gente precisa discutir isso. Eu acho que essa discussão com relação aos critérios e como isso se dá, isso acho que não cabe aqui nesse tópico da reunião, nessa lei em si. Eu também não sei se isso cabe dentro do regimento. Eu confesso que nesse momento de cair e voltar e das outras conversas, eu corri no regimento e eu fiz uma leitura muito rápida e eu não achei essa orientação, essa diretriz. Então, o que eu achei aqui foi um tópico aqui que eu vou falar só para não ficar vago, né? O capítulo 7, artigo 16, tópico 7, que é formular e deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Cultura. Eu não achei, eu reafirmo que isso foi uma leitura dinâmica que eu fiz, então talvez isso esteja em algum lugar, mas voltando, eu acho que isso é importante que a gente também reserve um tempo para que a gente possa discutir isso, na tentativa de a gente buscar uma transparência maior, porque em alguns momentos a gente explicita a ausência de alguns setoriais que são relevantes e que não conseguem ser participativos por N motivos. Então, o Almir mesmo destacou a ausência da Mãe Rosa, do patrimônio da cultura afro-brasileira, o que é suplente, né? O titular também, que eu peço desculpas, não lembro o nome, do setorial de artesanato, que também tem estado bastante ausente das reuniões. Então, assim, se um momento a gente lamenta pela ausência desses setoriais, aí, em outro momento, a gente se vale dessa ausência desses setoriais para que, de certa forma, os nossos setoriais que a gente representa, por sermos mais atuantes, também por N motivos, que a gente possa distribuir com mais bonança para os setoriais que se fazem presentes. Quando eu vejo que, na verdade, o papel do conselho como um colegiado de sociedade civil e poder público, que, na verdade, a gente tem que olhar para o todo. Apesar de nós representarmos instituições ou, enfim, setoriais específicos, né, a gente fala por um coletivo, né? E aí eu acho que isso ainda é mais importante na área da cultura, que a gente precisa falar por todos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que um setorial está ausente, não só das reuniões, mas também das políticas públicas que são implementadas, por exemplo, isso também foi destacado em outras reuniões, da ausência, por exemplo, de um projeto de artesanato na Lei Aldir Blanc, por exemplo, talvez isso poderia sinalizar para o Conselho que é preciso incentivar a partir fomentar a partir da verba do fundo, ou pelo PROMEC, que é esse tópico que a gente está discutindo no momento, justamente esse setorial, que não se faz presente nem nas políticas públicas quando se disponibiliza essa possibilidade de participação, de usufruir também dessa verba de forma equitativa, né? Igual, né? A mesma possibilidade. Então, eu levanto essa questão, e eu acho que isso precisa ser discutido mais para frente. Talvez justamente a ausência ou a falta de atividades desses setoriais também seja um sinal de que é justamente ele que precisa ser incentivado. Mas aí, discutindo aqui, voltando ao tópico 6, do apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes, aí eu reforço. Eu não acho que essa consideração relevante seja feita só pelo Conselho Municipal de Política Cultural, né? Eu acho que essa atividade relevante pode ser apontada por vários
pontos diferentes, por vários agentes diferentes. Pessoas atuantes no conselho, pessoas de fora do conselho, pessoas que fazem parte dos fóruns, pessoas que não fazem parte do fórum, mesmo porque os fóruns não são realizados com uma periodicidade tão curta, e tudo isso pode mudar. Então, de novo, somos o representante também por observação, e não necessariamente porque nós estamos ali fazendo fóruns ininterruptamente, e por mais que a gente esteja em diálogo com os nossos conhecidos, enfim, pessoas que trabalham no mesmo setor que a gente, ou desempenham funções, realizam projetos dentro do setorial, a gente sempre acaba falando com as mesmas pessoas, também pelo fato de vínculo de amizade. Mas, enfim, já encerrando, eu não acho que isso, uma vez que a gente já constatou no artigo anterior, no artigo 62, que esse PROMEC o programa vai ser realizado em parceria do Poder Público, da Secretaria com o Conselho, eu acho que isso já está subentendido quando a gente fala que o Conselho vai participar da elaboração do Programa Municipal de Estímulo Cultural. E aí eu falo novamente, eu acho que a gente precisa, de novo, mudar o termo, que eu acho que atividades culturais, o apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes, eu acho que a gente tem que entender como uma demanda, não como uma atividade cultural. Eu acho que talvez, enfim, essa é a minha colocação. Eu tenho dúvida no uso desse termo em outras atividades culturais e, como eu falei, talvez em outra oportunidade a gente precisa discutir quais vão ser os parâmetros, quais vão ser enfim, para decidir, enfim, para a gente poder fazer de fato, essa consideração, o Conselho poder operar de forma transparente e equitativa para enfim, já que a gente está falando também de fomentar, de apoiar a produção cultural municipal. Acho que é isso. Thomas, tem bastante coisa que você comentou aí. Na verdade, isso vem como pauta no Conselho, né? Indicação de pauta e vai para votações, tem um movimento muito delineado aí, né, assim, do que é o Conselho. Até mesmo, assim, por exemplo, a Clarissa, que vem muito nessa angústia, né, do patrimônio e memória, que ela é uma pessoa que não está mais ligada ao Conselho, exerce também isso que você disse, é uma pessoa que está de fora e trazendo demandas, né, e eu sempre digo a ela, procure o seu setorial. Então, não é só o setorial que vai dizer a demanda que está acontecendo, de fato, vem as pessoas externas também trazendo isso. Mas existe um caminho do que já é o trabalho do Conselho, né? Bom, eu gostaria da palavra, se for possível. Dado ao silêncio do que dá de acordo, né? Novamente, eu tenho aqui uma pergunta da Deise, vou fazer a minha palavra aqui. Ó. Eu fiz uma pergunta antes, não sei se foi respondida. O poder público poderá apresentar demandas? Eu acredito que sim, porque o que está sendo colocado aqui é que o Conselho Municipal de Política Cultural, logo, se o poder público faz parte do Conselho Municipal, teria que ser isso. E a gente está falando sobre o PROMEC, o que o PROMEC deve promover. Exato. Então, aqui, o que diz aqui é a promoção do quê? Promover ou apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Eu não vejo, de fato, outro caminho sem ser pelo Conselho. Tá? Eu acredito que é o Conselho, aí talvez aqui a relevância, se eu considerar, ou deliberadas pelo Conselho Municipal de Política Cultural, sabe, eu não... Eu realmente acho que a gente está confundindo algumas coisas. Eu vejo que o funcionamento do Conselho, agora, com essa formação, ela está tomando uma certa forma que antes nem tinha forma. Tá? É só uma crítica minha, eu, Igor, né, fazendo essa percepção do seguinte: se hoje a gente não tem fóruns tão frequentes, antes talvez tivessem, mas também não tinha, estava na mesma, talvez. Eu acho que é parte do conselheiro, né, o responsável pela pasta, de tornar isso mais frequente, assim como antes, as reuniões, as participações do conselho, que hoje são tão aclamadas e faladas, olha, a gente tem um conselho bom, né, deliberativo e tudo mais, e deliberativo, olha, tipo, participativo, é nossa função a gente está construindo isso, né? E assim, quando eu me debruço sobre o artigo 6º, né, eu não vejo por que não tê-lo aqui, né? A partir do momento em que o poder público faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural e ele pode participar, e qualquer outra pessoa que vier através do conselho, seja pelo fórum, seja por participação X, né?
Se for deliberado pelo conselho que essa atividade cultural é relevante, né, porque foi deliberada pelo conselho, eu não vejo por que não. A gente, Tá? posso só dar um exemplo no meio da sua fala? Fala. A gente teve, por exemplo, no Aldir Blanc, no edital número 10 de projetos culturais, uma escola de taekwondo que se inscreveu. Ela entendeu que ela fazia parte de alguma questão aí artístico-cultural, enfim, aonde as pessoas que trabalham pela cultura sabem e entendem que isso não é uma atividade cultural, que dirá uma atividade cultural com relevância, né? Não tem relevância para a cultura, para a arte, né? Tem a ver com a cultura das artes marciais e tudo mais, que apesar de ter esse nome, no Brasil são considerados da pasta de esporte, né? Então, eu não sei, acho que a gente está patinando, gente. Né, ó, a Daisy coloca que ainda concorda com o Thomas, mas acho que devemos votar e partir para frente. Se a maioria concorda com o texto, aprovamos e vamos em frente. De fato, eu também sou dessa opinião. Acredito que aqui a gente está discutindo uma coisa que desde o começo eu fui voto vencido, né, que eu fui contra. A gente está discutindo PROMEC, quando a intenção era pular o PROMEC para discutir depois. Mas é isso, tá bom? Encerro minha palavra aqui. Palavra do Rafael. Oi, Igor. Na verdade, só pegando um gancho aí que você falou, né? Claro que é uma opinião sua, né? Uma leitura que você faz em relação de como o conselho ele está tendo seu andamento, né? Suas atividades, suas funções, né? Dentro dessa nova composição. Mas eu preciso expor, porque, como eu sempre digo, né? Eu estou desde a primeira formação e, na verdade, sim, o conselho ele sempre esteve atuante. Pelo menos eu sempre estive nessa luta, como a própria Deise aí citou, né? Eu e o Almir, uma verba que estava destinando do fundo para a Semana Nenete, teve esse enfrentamento aí, não só meu e do Almir, né? Como outras pessoas também se fizeram, né? Presentes, assim, para esse enfrentamento e tal. E as reuniões, elas eram também feitas mensalmente. A Joyce tem todas as atas, que ela já estava naquela gestão também anterior como secretária do conselho. Então, se poderia se atualizar nesse sentido, ver o que era discutido, tá? Porque não é só porque, por exemplo, esse conselho está trazendo lei Aldir Blanc, fazendo revisão desta lei, né? Que significa que os outros não eram atuantes. Foi feito muitas coisas assim, tá? Então, só para, como eu faço parte, assim, eu acho meio ruim, assim, ouvir isso, entendeu? Bom, nesse caso, então, eu só quero retificar que se deu entendimento que as outras formações do Conselho não eram tão ativas assim, de novo, foi uma questão de percepção minha, pessoal, tá? É óbvio que se o Conselho está aqui até hoje, é porque funcionou da maneira como deveria funcionar para chegar até aqui hoje. Eu não quis, na minha fala, em nenhum momento desmerecer qualquer atividade, qualquer ação e qualquer ato que deve ter sido feito e foi feito, com certeza, pelos conselheiros anteriores em todas as formações, independente das dificuldades que aconteceram, assim como nós passamos as nossas dificuldades aqui também, tá? Só quero reiterar isso. E aqui colocar, de que assim, o Thomas colocou aqui a capoeira e tudo mais, que sim, eu acho que isso demanda uma discussão que também não cabe aqui, né? Eu mesmo sou um artista marcial, mas eu acredito que na questão da Aldir Blanc em relação a isso que foi colocado, a proposta em si, ela não visava a questão artística cultural, ela visava mais uma questão, pelo que eu me lembre, que era a questão da atividade física, né, por si só, tá bom? Então é só isso que eu queria colocar e encerro aqui minha palavra. Sim, Igor, eu entendi que é uma percepção sua, por isso que eu até estou falando assim, para se você tiver interesse de ver as pautas, né, que isso tudo está publicado, enfim. Porque não condiz, entendeu? Eu que participei, até porque, assim, não seria legal quando a gente terminar o nosso mandato, nessa composição nossa, os novos membros acharem que as outras não fizeram nada, né, ou que pouco valeu de alguma coisa, né? Mas eu entendi que não foi desse jeito, assim, que você quis
trazer, né, com esse peso. Seguimos então para onde? Presidente? Presidente, vamos votar? Isso aí, coloca em votação. Alguém se opõe a esse item? Eu tiraria Podemos o Conselho Municipal de Política Cultural, mas, enfim. Eu voto pela manutenção do texto como está agora. Eu voto também pela manutenção como tá. Samanta, Presidente. Paulo, Luísa. Poxa, eu não tinha me coisado, me falado nada, porque eu entendi que é para falar só quem tá contrário, mas já que vocês estão falando quem tá a favor, eu prefiro que fique desse jeito como está no texto. Presidente, Sim. desculpa, é que eu abri agora, eu peguei nessa fala do discussão, qual que é a cláusula? A gente tá falando sobre... Dá para ver aí na tela, Paulo? É essa que está iluminada em amarelo. A gente está falando dentro do PROMEC. Só um minutinho. Se você quiser, eu posso ler para você. Melhor? Não, já vi aqui. Sim, essa já é a alteração? A alteração é colocando, depois de relevantes, colocar pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Consideradas pelo Conselho? Sim, Isso. eu voto nessa alteração, então. A Deise escreveu, eu voto pela mudança, ou seja, deve ser para tirar, né, para mudar esse texto, mas vou com a maioria. Oxe, você votou no que então? Peraí, é o que eu digo. Aê! E eu e somos votos vencidos, entendeu? Quer dizer, a gente entende de uma maneira diferente, mas a gente tem que ir pela maioria. Se a maioria entende que esse texto tá bom, a gente mantém assim. Mas ir pela maioria não quer dizer que você abdica do seu voto contrário, né? Eu disse, eu voto pela alteração, entendeu? Mas assim, não vou pedir alteração, porque se a maioria entende que é melhor assim, a gente tem que entender que é melhor assim, entendeu? Então, Deise, mas a alteração é justamente isso, é manter como tá, porque isso foi alterado, né? Isso foi alterado. Eu esperaria outra coisa. Na verdade, eu falo daquela questão dos critérios e tal, né? Porque eu tenho uma visão já focada em outra coisa, entendeu? Mas assim, eu acho assim, todo mundo aqui já deu o seu parecer, e se a maioria, né? E que são os artistas, na verdade, que são os maiores interessados, entendem que essa proposta tá legal, tá boa, então a gente vai nela, entendeu? Não? Sim, entendido, computado o voto. Você quer que tem que computar em números, senhor presidente? De objeção, então nós temos a Deise e o Thomas. Sim. O que eu ia perguntar por uma questão... Fabi, você pode votar. Entendo que ela está dizendo aí que ela vota com a maioria. Acho que é isso, porque ela escreveu a maioria. Tá, então... Então, ela vota para que seja alterado e a gente deixe esse final da frase aí, que é pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Isso. Então, eu falei certo. Tá bom. O Igor, Fabiana, Samanta. O Igor foi o primeiro a votar. Igor, Fabiana, Samanta, o Rafael. Edilane não está mais presente? Deixa eu ver aqui. Não, quem a gente tem presente aqui são Thomas e Deise, que a gente coloca como 2 votos, né, para tirar aquele texto. E aí quem votou a favor, que está aqui,
o Rafael, que é titular, o Paulo, que é titular, a Fabiana é suplente, mas a sua titular não se encontra, a Samanta é titular, também votou favorável, o Igor também é titular, votou favorável. Então, a gente tem 5 votos. Ok. Não definido, gente? Definido. Eu tenho só uma questão de ordem prática para entender o que vamos fazer, porque eu não sei como que a Joyce está trabalhando isso. Quando foi alterado, ela tira, Thomas, essa iluminação amarela? Ou ela permanece com a iluminação para depois saber exatamente aonde alterou? Eu acho que ela tirava. A iluminação o grifado em amarelo era para sinalizar que isso era um tópico ainda em discussão. Tá, então aqui estava iluminado em amarelo. Ó, mas tá vendo que aqui no É que artigo esse, 58 tá tudo. é que esse foi o que a gente incluiu agora, antes de voltar à discussão do PROMEC. Esse ainda vai ter que ser revisto, até onde ele vai ser colocado no texto também. Tá bom. Essa, por exemplo, esse Então artigo aqui 68 pode tirar, que isso a gente já fez a aprovação. Ok, deixa eu tirar aqui a corzinha de trás. E aqui é onde a gente alterou, eu tiro o amarelo para deixar direito para a moça depois, né? E essa letra com essa cor esquisita, bota em preto já. Eu acho que já oficializa, pelo menos, pelo que eu entendi. Depois vai dar um trabalho do capeta, porque vai ficar tendo que comparar, né? Eu acho que alguma comunicação tem que ter para ela, porque ela vai ter que escrever as duas coisas. Então, só para confirmar, a gente fica com itens. Almir, cortou super, não deu para ouvir absolutamente nada que você falou. Volta. Era só para confirmar, só para a gente ler novamente o artigo 6, que está aprovado, né? E o inciso, né? Pela aprovação dos conselheiros, ficou o apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Isso, dentro do artigo 63, esse é o número 6. O apoio a outras atividades culturais consideradas relevantes pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Paramos por aqui? Sim, né? Porque depois nós vamos iniciar outra. Vou marcar aqui para a gente saber que a gente continua daqui para baixo. É isso? Mas alguém precisa fazer alguma consideração antes da gente dizer tchau? Já vamos marcar a próxima reunião extraordinária ou vamos deixar passar a ordinária e a gente rever? Como que vai fazer? Olha, gente, na verdade, eu vou reforçar novamente o que eu disse na sexta-feira passada. A gente está aí esgotado, né? Por isso que a gente veio muito cansado para essa reunião. A gente está derrapando, sofrendo, com dúvida, retoma, fala de novo, sendo que era uma coisa que poderia ter sido utilizada na ordinária, porque eu ainda não vi pauta para ordinária. Se vocês tiverem, indicarem por e-mail, eu entendo que sim, mas até então não temos, né? Vejo como uma continuidade, como eu falei na outra reunião. Por mim, ela já iria para a reunião ordinária, porque não tem sentido a gente parar isso, criar um outro assunto e depois voltar nele novamente. Na verdade, acho que a gente pode partir desse pressuposto, que isso é uma das pautas, e aí se vier mais pautas, a gente segue a ordem, ué. Sim, até A gente, tenho, enquanto conselheiros ativos e estando em reunião pelo menos uma vez por semana, o que resolve os nossos problemas, mas é extremamente desgastante e completamente sobrecarregados, eu concordo com você, viu, presidente? Eu acho que, assim, enquanto não há pauta, eu acho que uma das pautas pode ser o próprio conselho que propõe, que é a continuação desse Paranauê aqui da lei. Sim, até tem, né? Nós tivemos várias demandas aí, né, dentro do grupo de WhatsApp do Conselho, proposituras do secretário de Cultura ou outras ocorrências que tiveram na semana passada. A gente recebeu e-mail agora, hoje de manhã. Então, assim, tem coisas para serem conversadas, né? E comunicados, no entanto, eu vejo, assim, como muito pontuais.
se não posteriores, né? Assim, termina-se de ler esses artigos, fecha isso, porque, como a Deise está sugerindo, o secretário não está participando das reuniões, que eu me lembro dele ter participado de e ainda ficou um pouco contrariado em relação ao controle do conselho, eu vejo esse caminho meio frágil, né? Então, eu entendo que depois que a gente terminar esse documento, ainda temos que enviar para ele fazer a leitura, ver se ele tem dúvida, vir conversar novamente com a gente, para que não chegue lá no executivo, no legislativo e tenha problema, né? Então, assim, vai ser um caminho ainda bem delicado, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar lá no grupo e solicitar que, por favor, ele esteja na próxima reunião e se precisar de uma seguinte na outra, porque, assim, desculpa, é um retrabalho. A gente está aqui há dias contabilizando muitas horas de leitura, de explanações para poder chegar num lugar comum e para chegar no final lá ele ler e ter que voltar a discutir as coisas. Então, assim, se ele participasse das reuniões, entendo, faço das palavras da Deise a minha. Ele tem um monte de demanda? Tem, a gente também tem. Então, né? É bom Mas que eu esteja entendo o que ela disse, assim, você entende que, assim, se houver uma contramão entre nós, Conselho e Secretaria de Cultura, nós vamos emperrar esse caminho, né? Sim. Enfim, não sei Sem como que nós contar, vamos resolver essa questão. As nossas comunicações têm desculpa, chegado, a Deise está as com a mão nossas comunicações, levantada e depois o Paulo. Eu só queria terminar, vou fechar meu avançam. microfone, que era para dizer assim, se ele não pode estar, ele tem uma suplência, ele tem alguém que representa a secretaria que tinha que estar na reunião no lugar dele. Sim. É verdade. É, Verdade. pode, E o pode dizer. poder de decisão, né? Ele tem poder de decisão. Então, é aquilo. Acho que tem que sentar e conversar com o secretário para a gente não ter aí um retrabalho. Outra coisa, quando eu levantei a mão, na verdade, era para dizer que eu concordo que isso seja tratado em reunião ordinária mesmo. Queria saber se a gente consegue terminar na próxima reunião, não sei. E queria lembrar também que parece que o prefeito manifestou interesse em participar de algumas reuniões do Conselho de Cultura, né? Então, acho que informar para ele que essas reuniões estão acontecendo, que a gente está fazendo essa revisão de uma lei municipal que é muito importante, e se ele poderia participar de pelo menos uma das nossas reuniões para acompanhar o trabalho. Acho que isso é bem legal também, já que ele se propôs a isso. A gente pode, vou ver com o Igor e com a Joyce, se a gente inclui o comunicação oficial do gabinete no mailing de e-mails, né, que a gente envia as pautas de reuniões, que senão a gente fica sempre esquecendo esse caminho, né? Na verdade, eu tenho o contato dele, mas ainda acho muito... ele até me falou, né? Ele falou assim, olha, aproveitem da minha página, o Igor está aqui presente, o Paulo também. Ele disse para a gente, olha, eu sei que vocês estão lutando pela cultura, o que tiver que divulgar, eu publico, tem não sei quantas mil visualizações, então mandem para mim que eu compartilho e ajudo nessa força. Mas ainda fico muito desavontade de falar, olha, prefeito, compartilha lá na sua página, mandar no WhatsApp, né? Assim, é um caminho estreito ainda, delicado, né? Mas eu acho interessante, assim, que de repente a comunicação oficial pelo gabinete lá chegue até ele, né? E ele poder ter essa oportunidade. O Igor, não. Eu acho que os dois. Acho que a gente deve mandar, assim, para o gabinete, até um convite oficial, né? E assim, o Pepe também, né? Apesar que eu imagino que ele saiba, porque ele e o William são muito próximos, estão sempre conversando, né? Mas é legal a gente mesmo colocar para ele que isso está acontecendo e volto a dizer, porque ele se propôs a participar, e convidar para as reuniões e reforçar no WhatsApp, olha, prefeito, mandamos um convite lá para a próxima reunião, lá para o seu e-mail oficial. É legal. Então, a gente só precisa ver esse movimento rápido, né? Porque, assim, a nossa ordinária é dia 25, a convocação tem que acontecer a 2 dias anteriores, no mínimo, né? Então, assim, eu preciso disso na mão para que eu já faça esse contato com ele, ou pedir para que o Igor e a Joyce façam, né? Mesmo por WhatsApp, né? Mas eu também posso dar essa força enquanto presidente também, acionar ele, dizer, né? Porque acredito que ele não vai ficar irritado, não acredito nisso. Mas é um pouco de cuidado só. Pode acontecer de dizer, infelizmente já tem um compromisso agendado, alguma coisa assim, né? E a gente tem que entender isso também. Mas terão outras reuniões. Nós vamos cair e o Paulo pediu a palavra. O que fazemos? Vai, Paulo, quanto tempo tem? Menos de 1 minuto.
Ai, deixa o Paulo voltar, porque ele tá no horário dele, então acho que a gente podia considerar só esse tempinho dele para ele poder ter o direito de fala dele, né? Pode ser? Não, pessoal, deixa para lá. Não, vai cair. Mas é Daqui importante, a pouco. fale. Hã? Mas é importante, fale. Ah, então tá bom. Dá tempo? Não vai dar, a gente volta.